amigo vaqueiro, olá vaqueirama do meu Ceará, do Nordeste e desse meu grande Brasil. Estamos começando a partir de agora mais um encontro, mais um bate-papo descontraído do nosso podcast Papo de Vaqueiro, iniciativa que tem o apoio da Federação de Vaquejada do Ceará. E eu já começo com uma pergunta para todos vocês. Será que existe vaquejada sem o apoio do vaqueiro? Difícil, né? Principalmente se a gente falar da vaquejada raiz, aquela dos primórdios, aquela das antigas, onde de longe, para quem visitava o sertão nordestino, era possível ouvir o canto dos aboiadores ecoar nas veredas da Caatinga. Para quem gosta, assim como eu e claro, assim como você que está nos assistindo, chega até a arrepiar, não é não? E é sobre esse assunto, a magia do aboiador, a sensibilidade de quem sabe transformar um punhado de versos em aboio, que a gente recebe aqui no nosso estúdio duas feras dessa arte milenar. Rafael Orne Vasconcelos, mais conhecido como Rafael Aboiador, natural de Fortaleza, mas que tem raízes de vaqueiro no sertão de Morada Nova. E também com a gente, Alisson Noronha de Assis, ou melhor, Alisson Aboiador, um filho do município de Morada Nova, que também é amante desse universo. Amigos, sejam os dois bem-vindos aqui ao podcast Papo de Vaqueiro. Valeu, Leonardo. Valeu, Leonardo. Bem, vocês viram há pouco que eu me referi ao aboio como uma arte milenar. Pois bem, essa, gente, é uma grande verdade. O aboio é um canto de trabalho típico do sertão nordestino, utilizado pelos vaqueiros para dirigir o gado. É uma forma de comunicação e expressão cultural, geralmente caracterizada por um canto melodioso, que acompanha o trabalho do vaqueiro no campo. Existe uma crença muito forte de que o aboio tem origem árabe. Artigos científicos e pesquisadores afirmam que o nosso aboio tem sim influência direta das características melódicas de cantos árabes tradicionais. Isso mesmo, de origem moura, vindo para o Brasil possivelmente da Ilha da Madeira em Portugal. Por isso, dadas as suas características melódicas, ou seja, canto melismático, notas longas e agudas, o aboio parece ser a expressão mais flagrante da musicalidade moura ou árabe na cultura nordestina. Mas eu acho que já falei até demais. Na verdade, quem deve falar hoje aqui com a gente, nesse nosso podcast, é claro, o aboiador. Ouvir dessa gente boa o aboio, são os nossos convidados. O Rafael é um jovem de 44 anos de idade, poeta cordelista, quando adolescente, e que hoje trabalha com transporte rodoviário e gerencia propriedades rurais que cria gado, em especial Nelore. Já o Alisson Aboiador tem 35 anos de idade, trabalha no campo, é proprietário de uma vacaria na zona rural de Morada Nova, produtor de leite. Amigos, como começou essa paixão? Eu acredito que o mundo da vaquejada, o cavalo propriamente dito, tenham muita influência nessa relação, é verdade? E é assim que eu lhe respondo. Canto para o Leonardo que eu quero saudar primeiro. E ao Alisson Aboiador, bom poeta e tuadeiro, norte, sul, leste e oeste, começa o podcast, nosso papo de vaqueiro. E nós chegamos primeiro nessa hora verdadeira. Eu deixo o meu alô a toda a classe vaqueira. E nesse verso que eu faço, também deixo um abraço pra Leonardo Pedreira.
Vocês estão vendo aí, é nesse ritmo do aboiador que a gente está fazendo esse podcast para você que é o amante da vaquejada. Bem, Rafael, e essa relação sua com a vaquejada, com o cavalo, como é que começou? A criação já de meu avô, pecuarista, né? E desde criança dentro de currais de gado, onde aprendi a laçar, ferrar, castrar. Fui me apaixonando por isso cada vez mais. A primeira vez que escutei um aboio, eu me arrepiei e chorei de emoção. Aquilo entrou dentro de minha alma. Entrou de uma maneira que eu disse, é isso que eu quero ser, mas não sei como ser isso. E daí, essa vida rural, eu fui sempre estudando, lógico, crescendo com a vida. Eu tive a vida sempre em paralela, rural e urbana. Mas o que me apegou mais foi a parte rural, a parte de criação de gado, leiteiro, gado de engorda, isso aí, pescaria e tudo que envolve o lado rural foi que eu fui me engajando. Alisson, e a sua história também está assim, nessa mesma vereda? Veio de pai para filho? Como é que foi? A minha história vem de pai para filho. Meu pai era criador de gado também, e aboiador, poeta. E eu via muito meu pai aboiando e me levava às cantorias, e aí eu me identifiquei muito, né? Uhum. Minha família vem de uma geração de poetas, que meu pai era do Limoeiro do Norte e conheceu minha mãe em Morada Nova, e aí eu nasci por lá, por Morada Nova, e Morada Nova, a terra do vaqueiro, e muita aboio, muita vaquejada. E eu me engajei nesse mundo desde criança e estou até hoje. E puxa boi também? Puxo boi, tenho o meu cavalo, corro nas vaquejadas. Olha aí. E é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer. Tá no meio do gado, tá no meio das cavalgadas, tá aboiando. Isso é a minha cultura, isso é o que eu defendo todo dia. Esse universo é apaixonante, né? Esse universo é apaixonante. Demais. E Rafael, você também puxa boi? Puxei nos anos 90. Aí eu tive uns problemas de hérnia, fui operado 3 vezes. E aí eu me afastei um pouco de puxar gado, não estou mais puxando boi. Puxei nos anos 96, 97, na vaquejada dos sócios da Associação dos Vaqueiros e Criadores de Morada Nova. Tem 82 anos. Olha aí, é uma das mais tradicionais. É a vaquejada mais antiga do Brasil. É a mais antiga do Brasil, Muito interessante isso. Porque ela fez 150 anos da primeira puxada de rabo de boi, que foi reconhecida por José de Alencar. Aí é considerada como a vaquejada mais antiga do Brasil. Gente, Rafael, o que é preciso para ser um aboiador? Primeiramente, ter a alma sensível, porque ter a poesia entranhada na veia, na alma, no coração, né? Na mente em si. O que é preciso? A rima, a métrica, a contagem silábica, né? E a tonalidade da voz. Você junta todas essas 3 coisas. O aboio é uma das ramificações da nossa poesia matuta. A gente tem a literatura de cordel, tem um coco, que é a embolada, né? Tem a cantiga das quebradeiras de coco do Maranhão, certo? E o aboio é a conversa do vaqueiro com o boi, o canto das vogais e a toada cantiga de trabalho, né? Essa parte da melodia é que a gente sente e vai cantando, é o que você disse aí, que é moura, né? É árabe, né? Da influência do canto árabe. Totalmente, totalmente. Eu uma vez vi uma entrevista daquele cantor Santana. O Santana, que para mim ele faz aquele aboio de chamar o gado, que para mim o melhor que eu acho é o do Luiz Gonzaga. Aquela do Luiz Gonzaga é fantástica. Mas o Santana faz também de uma forma que lembra muito o Luiz Gonzaga. E Santana é um admirador do Luiz Gonzaga. Uma vez eu vi uma entrevista dele, ele falando que conheceu o seu Luiz quando ele era bancário. O Santana era bancário. E o Luiz Gonzaga foi abrir uma conta no banco onde ele trabalhava. Aí daí surgiu essa paixão dele. Ele hoje é cantor, deixou da vida bancária e passou a ser cantor. E hoje é um cantor de renome internacional. E o Santana uma vez falou que até o chapéu de vaqueiro, esse chapéu que vocês estão utilizando, tem a origem árabe.
Tem a origem árabe também. origem Né? árabe. Que os árabes usavam, claro, era um chapéu de outra forma. Os ornamentos são árabes. Exatamente, Os ele falou ornamentos, as volutas que existem são desenhos arabescos. Uma influência exatamente Arabesca. da Arábia. E, Alisson, eu fiz essa pergunta para o Rafael, mas eu estendo para você. No seu ponto de vista, o que é preciso para ser um aboiador? Além de, claro, como o Rafael falou, com grande propriedade, de ter acessibilidade. Um aboiador, ele já nasce aboiador. Ele é um dom. Já chora aboiando? Ele já vem do berço, eu acredito que sim, porque desde criança que eu trago isso no berço, né? E é um dom que você se desenvolve. Eu creio que é um dom que Deus te dá e você lapida esse dom ao praticar, ao aboiar, né? E a inspiração, né? A inspiração, e como diz o Rafael, um aboiador, ele é muito sensível, né? O aboiador, ele sente, ele vê a poesia, em tudo ele vê uma poesia, em tudo ele vê um aboio, em tudo ele vê algo, né, diferente para fazer uma rima, para buscar uma estrofe, Transforma aquilo em arte. Transformar aquilo numa arte, né? Uma arte. Qual a importância, Rafael e Alisson, de um aboio no sertão nordestino e a influência dele numa festa de vaquejada? Total. Não tem como se desligar. É para arrepiar, né? Apesar da vaquejada moderna, a gente não vê tantos aboiadores. Eu sinto essa falta. A gente vê a escassez, mas eu sempre, quando vou presente assim, quando as oportunidades visitar, eu vou aos caminhões, eu aboio para os amigos, eu vou, às vezes sou convidado a subir ao palanque, cantar alguns versos. E aí Aquilo mexe com a turma. A turma faz aquele auê, aquele tudo. E gente chora, se emociona. Lembra do pai, do avô. Isso aí o pessoal lembra do passado. Quem não tem passado não vai ter futuro. Quem não tem passado não vai ter futuro. Quem não tem passado não tem história. Não tem história. Não tem história para contar. Eu acho que deveria haver um incentivo maior do aboiador nas festas de vaquejada. Concordo plenamente. Hoje em dia o que a gente vê aboiadores em pleno exercício da cultura, exercendo a cultura do aboio, são em festas de pegas de boi no mato, em cavalgadas também a gente vê muito, e nas vaquejadas tradicionais, aquelas que tem a missa do vaqueiro, a raiz. Aqui tem a missa do vaqueiro, que os vaqueiros vão encurados, vestidos de gibão e tudo. Mas nas vaquejadas do esporte, eu acho que a gente tinha que estar mais presente. Eu sinto muita falta em vaquejada do aboiador. Claro que isso é fundamental, né? Um aboiador numa festa de vaquejada. Você já pensou uma reunião de aboiadores numa festa de vaquejada? Como iria engrandecer a festa? Abrilhantava. Amigo, não é, Alisson? Abrilhantava o evento, com certeza, né? Quando você solta um aboio, aquilo mexe, né? Mexe com o sentimento das pessoas. É como diz você, volta ao passado, as pessoas, né, relembra, né? E o aboio, realmente, ele mexe. Quem é do sertão, quem é da roça, quem é do campo, o aboio, ele toca no coração de quem vem do campo, né? A gente está conversando aqui sobre a importância do aboio. Agora eu queria que, de improviso, a gente trouxesse aí mais um aboio aqui para o podcast. É possível, Rafael? É possível, Alisson? É possível. Vamos lá. É possível, sim. Vamos lá. Saudade, quando eu salto minha voz, para mim é um tesouro escutar o poeta Alisson com o seu gogó de ouro na cabeça representando, tá nosso chapéu de couro.
Com meu chapéu de couro vou cumprir o meu papel. Com a inspiração que me deu Deus lá do céu, ao lado do companheiro, no podcast Papo de Vaqueiro, com o amigo Rafael. Hey, e faz assim o seu papel com muita categoria. É o Alisson Aboiador cantando sua poesia. Podcast que nos traz prazer e muita alegria. E eu vim fazer poesia cantando nesse roteiro. Rafael Aboiador hoje é meu companheiro. Vamos cumprir essa prova, representando Morada Nova, que é a terra do vaqueiro. Eita, que esse podcast tá bom demais! O podcast Papo de Vaqueiro, com o apoio da Federação de Vaquejada do Ceará, a gente recebendo aqui duas feras do autêntico aboio, Rafael Orne Vasconcelos, o Rafael Aboiador, e Alisson Noronha de Assis, o Alisson Aboiador. Meus amigos, que maravilha! Rapaz, eu tô aqui todo arrepiado, não tô mentindo não. Eu gosto muito de vaquejada, tá aqui, ó, tô emocionado, porque eu gosto, assim como vocês, apesar de eu ser natural de Fortaleza, mas eu me identifico muito, né? Eu me identifico muito com a festa da vaquejada, principalmente a vaquejada raiz. Não essa vaquejada moderna que, como você falou, Rafael, de uma forma até brilhante, que falta a figura do aboiador, né, Alisson? Falta. E eu acho que isso aí a federação vai buscar um meio, uma forma de engajar melhor o autêntico aboiador nas próximas festas de vaquejada. Eu acho que merece isso. E a gente sabe, e a gente até falou agora há pouco, que o município de Morada Nova é um celeiro de bons vaqueiros. Você, inclusive, Alisson, falou que é a vaquejada mais antiga do Brasil. E eu pergunto a vocês o seguinte: a Morada Nova, aquela região, todo o entorno da Morada Nova ali, do Sertão Central, Vale Jaguaribanda, pois Sertão Central, também é um celeiro de bons aboiadores, Rafael? Tem muita gente ainda que precisa despontar para o aboio? A gente encontra alguém que cante alguns versinhos, né? Mas tudo muito singelo, tudo muito intimista. É algo muito... não tem... Eu conheço lá só o Alisson, que aboia. Tem o poeta Mungunzá, um grande aboiador, vaqueiro de gibão mesmo, de pegar boi no mato, canta também. Mas quando tem essas vaquejadas, a gente convida sempre aboiadores de fora para compor, para ficar melhor a apresentação, né, dos eventos. Será que eu estaria sonhando se, por exemplo, numa escola, na Secretaria de Educação, tivesse uma aula de aboio? Rapaz, é sonhar demais ou não? Se você for aqui mesmo dentro de Fortaleza aboiar, vão lhe ignorar, vão rir por ignorância, por não saber o que é. Lamentável. Por não conhecer a própria cultura, a própria raiz, né? E a gente se destaca mais no meio do campo, no meio rural, pelo conhecimento que as pessoas têm daquilo ali, da tradição. Mas aqui não se tem. Tem muito da cantoria de viola, que ela é bem litorânea. Você vê que a cantoria de viola, ela é nordestina em geral, dos cantadores e tudo, mas que ela é mais litorânea, como aqui a gente conhece que Ceará é terra de jangadeiro, na tradição, terra de jangadeira. Terra de vaqueiro vai entrando mais para
para o interior do estado, né? É verdade. Quando entra no interior do estado é que a gente vai vendo. Mas a gente sempre encontra vaqueiros mesmo tirando leite de gado que cantam uns versinhos, cantam, mas nada assim de boas composições, né? Eu improviso, faço alguns improvisos, mas o meu forte mesmo é nos momentos de picos de emoção, onde eu sinto uma melodia e em cima da melodia eu componho uma toada, que é como uma redação. Ela tem um tema, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. É uma história cantada, toda cantada. Eu posso esticar mais aqui? Pode. Vou lhe contar aqui que... Nós temos aqui 10 horas para fazer esse podcast, tá bom? Eu Desse jeito eu vou longe. Eu decepcionado com paixões, desilusões amorosas. Olha aí, olha aí. Desilusões amorosas. Eu fiquei com aquele negócio, rapaz, eu não vou deixar mais o meu coração ser dominado por mulher, não. Me apaixono e fico sofrendo. Eu vou botar uma rédea no meu coração. E aqui vou... Vou pôr uma rédea pra frear meu coração. Vou já compor uma toada. E compôs. E compus no carro, dirigindo, indo pra casa, fui... Vou pôr uma rédea pra frear meu coração e um reforçado bridão, porque você quer selar, não vai montar, porque ele salta ligeiro e o peito desse vaqueiro não aceita esta paixão. Não amansa não e é difícil de ser domado. Tava quase apaixonado, mas depois desapegou. Ele pulou, derrubando você fora, que tu furou de espora, deixando ele esbravejado. Tô bem lembrado, meu peito por ti corria, somente ele queria, você sendo a Amazona. Eras a dona, não cuidou e só deu maltrato, tirou o cabresto e soltou no mato, nosso amor que covardia. Rei, saudade, rei. Isso é bom demais. Alisson também tem uma, tem, Alisson? Tem várias. A minha composição mais atual é O Sonho com os Vaqueiros, que eu fiz de uns vaqueiros que já são falecidos, do município de Morada Nova. E eu posso cantar, né? Pode? Ave Maria. É mais ou menos assim. Ontem eu estava dormindo, um sono bem sossegado. Neste sono veio um sonho de uma festa de gado. Em cima de um tabuleiro vi um rebanho de vaqueiro que foram herói do passado. Era uma festa de gado e de longe eu via o vaqueiro Zé do Paulo com a sua alegria. Edilson Lopes com chapéu, vi também Chiquinho do Nel e Chico da Maria. Neste sonho eu também via o Zeca Marinheiro, Egídia da Valentina, em um cavalo baixeiro. Daí me emocionei quando de longe avistei meu amigo nem quinzeiro.
boi de um vaqueiro que ecoava no sertão. Era o vaqueiro Zé do Zuca em um cavalo lazão. Daí eu vi Moacir pertinho de Zé Aldi e Raimundinho Cancão. Vi Edmilson Girão escorado na porteira. Vi também o Duto Clóvis e o pequeno Vieira. Epitácio grande nordestino. Vi Raimundinho Celestino e o vaqueiro Aroeira. Daí eu vi uma porteira com nome Eternidade e Lauro Chagas dizia: aqui não tem vaidade, mas lá o que existia era gozo e alegria, paz e felicidade. Aí tive oportunidade de ver o vaqueiro Arlindo e Lino Zacarias, feliz bastante sorrindo. Daí eu vi Olinei, na mesma hora me acordei, vi que estava dormindo. E daí eu fui pedindo ao meu Deus verdadeiro: obrigado, meu Senhor, por rever meus companheiros. Vocês que estão a me ouvir, vamos agora aplaudir a todos esses vaqueiros. Maravilha, Alisson, maravilha. Rafael, isso aí é o que você falou, né? É uma história cantada. É uma né? história cantada. Tem Cara, um tema, é uma redação. É de deixar a gente arrepiar. É uma redação. Eu tenho certeza que você aí que está nos assistindo se emocionou com essa entoada aí, né? Toada. Tenho certeza. Poetas toadeiros. Olha aí. Que cantam toada. E eu vi que você se emocionou também, né? Me emocionei. Desses que o Alisson falou, você conheceu muitos deles? Conheci. Tive de ver os arreios de Zé Aldi, tá lá no Museu do Vaqueiro. Ficava na casa hospedada. Quando eu ia pra Vaquejada dos Sócios, quando jovem, eu ficava na casa de Dona Aurinha. Era. Isaí. Isaí. Alisson, naquela pergunta que eu fiz e o Rafael respondeu sobre o fato de Morada Nova ter bons vaqueiros, a gente sabe que tem, continua tendo, é um celeiro de bons vaqueiros. Agora, e de aboiadores, você acha que essa arte está precisando se reerguer? É porque o aboiador ele é difícil, né? Em todo canto eu acho que é poucos, né? Mesmo que Morada Nova seja a terra do vaqueiro, muitos vaqueiros bons, mas tem poucos aboiadores, né? Poucos, porque é uma arte que realmente é escassa. É né? escasso, muito é escasso, raro, é muito raro o aboio, né? Mas, como eu disse, tem Alisson Aboiador, tem Rafael, tem Macunzá, que também... O Araújo, Tem Araújo que também... Cantei com Araújo. Araújo, também cantei com Araújo. Tem outro jovem que está aparecendo também, que é Rafael Aboiador. Tem outro Rafael jovem. lá. Olha aí. Me apresente, não conheço. Tem outro que, de vez em quando, ele fala comigo para nós aboiar e a gente troca uns versos. Meus amigos, no ponto de vista de vocês dois, o que é preciso que seja feito para que o aboiador tenha uma maior projeção e uma maior visibilidade? Rafael, o que é preciso ser feito? Vamos aqui, a gente tá tendo apoio da Federação de Vaquejada do Ceará com esse podcast. Eu acho que trazer vocês para cá é mostrar que o aboiador está vivo. Está vivo. É mostrar. Eu acho que é isso, né? Trazer vocês para cá, para esse podcast, mostrar que, olha, vaquejada
Tá aqui, ó, tem aboiador, tem gente boa fazendo aboio. Ainda tem, né? O que é preciso ser feito, Rafael? Eu acho que realmente é o estímulo educacional. Aquilo que eu falei da ser escola. implantado na escola, porque as crianças hoje não sabem o que é um aboio, um aboiador, um atuado, não sabe diferenciar, não sabe identificar o que é, né? E incentivos financeiros também é preciso, porque tem deslocamento, a gente tem o nosso trabalho da luta do dia a dia e tudo. Então, são uma série de fatores, porque, como o Alisson Aboiador disse, é muito raro aparecer um aboiador, alguém que tenha a sensibilidade, que saiba rimar, que saiba cantar, saiba dar o tom na voz, na melodia, né? Que acaba compondo e tudo isso, mas existe, eu creio que com a internet, com o avanço da tecnologia, com essa divulgação, pode ser que a gente venha a crescer. Nós aqui estamos no caminho certo, então. Até porque, né, Alisson? A gente acompanha nas redes sociais, e em Alagoas, em Pernambuco, na Paraíba, tem jovens, crianças aboiando, a voz afinadíssima, não tem, Alisson? Tem aboiando bem, dando piso em Poeta Grande, viu? Tá precisando de apoio mesmo, né, Alisson? Dando piso em Poeta Grande. Você acha que esse apoio deve vir de que forma? Eu acho que falta um pouco de apoio pro aboiador, né? Eu acredito que até as secretarias de cultura, que era para chegar mais junto de um aboiador, porque isso é uma coisa rara, isso é uma coisa, né? Eu tiro pela Morada Nova. A Morada Nova, a terra do vaqueiro, e tinha que apoiar o aboiador da terra do vaqueiro. Tinha que chegar junto, não podia deixar o aboiador escondido, né? Não podia deixar isso se apagar. Eu creio assim, né? Que a nossa cultura, a nossa raiz, né? Que é o aboio, o Museu do Vaqueiro. O Museu do Vaqueiro tem que ter um aboiador lá aboiando para o povo, né? Tem que ter um incentivo para o aboiador. Ele presencial mesmo, né? Presencial. A caráter. Não pode deixar a gente se apagar, né? E é isso que está acontecendo. Não pode, e é isso que está acontecendo. O que eu vejo, né? E que a gente não tem espaço. A gente não tem espaço. Não tem espaço. Mesmo você indo atrás, né? Às vezes você é barrado, né? E eu acho triste. Desestimulante até, né? É desestimulante, né? Isso, eu falo isso aqui em geral, né? Em termos geral, das cidades. Não é só Morada Nova, não é só Morada Nova, né? em todo canto, né? Mas ainda existe muito quem apoia. Ainda existe quem faz cavalgada, quem ama o aboio, que chama um aboiador, que paga um cachê, que valoriza, que tem muitos, né? Ainda, graças a Deus. Qual a referência de vocês dois em termos de aboiador? Eu vou falar por mim, eu particularmente, eu gosto muito de Galega Aboiador. Galega Aboiador é um... Conheci Galega pois ainda na minha eu adolescência. nunca conheci ele pessoalmente. Conheci. Mas eu sou um admirador do Galega Aboiador. Conheci Né? Severino. Já está bem velhinho, né? Mas ainda aboia. E ainda canta. Ainda canta, né? Aí qual é a referência de você, Rafael, por exemplo? Galego, Vavá Machado e Marculino, poeta Zé de Almeida também. Eram os primeiros que gravaram discos de LP, que eu comecei a escutar em discos de LP em fitas e discos. E comecei a escutar e fui me baseando nele. Eu cantava toadas deles, né? Até eu me identificar como poeta e produzir meus próprios trabalhos, eu cantava os versos dos outros, eu imitava. É como um passarinho que escuta na natureza os pais, a mesma espécie, cantando, e ele vai cantando também. Vai uma língua portuguesa, qualquer língua. É verdade. E a sua referência, Alisson? Minha primeira referência é meu pai, né? Meu pai aboiava e depois meu pai faleceu, tinha 11 anos, e eu comecei a escutar Galega Aboiador. Olha aí. Então eu fui em cima, hein? E Galega Aboiador, e eu tive o prazer e o privilégio de realizar um sonho, que foi cantar e puxar uma cavalgada com Galego. Aonde? Lá em Morada Nova. E Galego está em Tabuleiro hoje.
Olha aí. Né? Hoje ele está lá em Tabuleiro, vizinho à cidade de Morada Você Nova. sabe a idade de Galego Aboiador? Galego tem 78 anos. Ainda tem, 78. ainda tem muita estrada. É o Severino. Mas Deus é quem dele, sabe, né? É grande. E Galego... Como é o nome dele? É Severino. Eu esqueci o sobrenome dele. Ele é de Itabaiana, né? Na Paraíba E mora em Ferreiros. Mora em Pernambuco. Ferreiros. É. Gente, olha, que legal é esse podcast aqui, onde o destaque é o trabalho do aboiador. A gente aqui, do podcast Papo de Vaqueiro, está valorizando um profissional que deveria estar em toda festa de vaquejada. A vaquejada raiz, aquela do interior do Ceará, aquela dos primórdios, antiga, sempre tinha um aboiador. E a gente trouxe aqui duas feras, duas pessoas jovens que estão segurando essa bandeira, não deixando essa chama do aboio se apagar. Eu estou aqui com o Rafael Orne Vasconcelos, o Rafael aboiador, e também o Alisson Noronha de Assis, o Alisson aboiador. Gente, eu queria explorar vocês, eu queria mais aboio. Vamos lá? É toada. Vamos lá? Sou poeta nordestino, canto verso com amor. Gosto de andar montado num cavalo corredor. E hoje em dia sou conhecido em Morada Nova, querido Rafael aboiador. E eu sou Alisson aboiador, que nasceu pra boiar. E hoje eu solto meu aboio pra todo o Ceará. E eu peço apoio para a chama do aboio, ela nunca se apagar. Nesse momento vou relatar que o verso nunca baixe, a rima tamo fazendo e eu espero que se encaixe. E pergunta a Leonardo, cadê o cavalo Apache? Oi. Trago verso na bagagem dentro da minha memória, que o vaqueiro nordestino, ele é coberto de glória. E pra mim é um prazer, e sempre eu vou defender a minha bela história. Eita danado! Rafael, você morou muito tempo numa fazenda em Morada Nova, que é a Fazenda Três Corações, né? O fato de ter saído de lá, Rafael, onde residia lá com a família, e ter vindo para Fortaleza, onde você mora atualmente, essa mudança afetou de alguma forma o seu espírito criativo para o aboio? Demais, abalou demais. Eu tenho algumas composições, algumas toadas falando justamente disso, que o vaqueiro na cidade não sente felicidade, se sente um prisioneiro, né? Eu tenho algumas composições. Esse é um verso, hein? Já é um mote, já é um mote para um verso. É uma toada que diz: eu não me encontro contente porque estou na cidade. Apesar de evoluída, não tenho prosperidade. Quero voltar pro sertão e pra minha região e sentir a liberdade.
Lá sinto felicidade, porque lá tem criação de cabra, bode, carneiros, vaca e boi de tração, burro brabo, saltador, vaqueiro, aboiador e cavalo bom de morão. Açudes e cacimbão, riacho, lagos e cascata, campestres cheios de pasto, outra parte só a mata, toda cheia de espinheiro, enfrentada por vaqueiros que bebem água em lata. No inverno há muita ata, nata, cuscuz e farinha, costela de bode assado, pirão de ovo de galinha, também rola a buchada junto com a panelada, esta minha cozinha. No pátio cheio de galinha, peru roda no terreiro, no caminho pro cercado, um rebanho de carneiro, vaca, boi, barbatão, bacurim, porco e barrão, engordando num chiqueiro. É meu prazer de vaqueiro, criação de animal, viver lá no interior e não aqui na capital. Se der certo morar eu vou, porque sou trabalhador e minha luta é num curral. Alisson, falando sobre espírito criativo, o Rafael agora deu uma aula aí. A gente faz uma viagem, né? A gente ouve essa toada, a cabeça da gente viaja no tempo. Vai pro lugar, vê as coisas. Eu acho que essa é a magia do aboio. É uma descrição. Caramba, você observa. você viaja. Se você fechar os olhos, você se sente no local onde você está cantando. É como aquela música do Luiz Gonzaga, a Samarica Parteira. Samarica Parteira. Que ele vai passando nas porteiras. Rapaz, você vive aqui dali. Os sapos da lagoa. O sapo da lagoa. Alisson, esse espírito criativo que a gente falou, o que mais te serve de inspiração? Você já chegou a morar também em Fortaleza, por exemplo, ou não? Nunca saiu da Morada Nova? Não, nunca saí de Morada Nova. O que mais te inspira para fazer? Eu tenho certeza que também você tem esses aboios que você fez aí, tá lá guardadinho na memória, não tá? Tá. O que mais te inspira? Claro que é a vida do homem do campo, do vaqueiro, mas outros assuntos que possam servir de inspiração para você? O que me serve muito de inspiração, realmente, eu sempre morei em Morada Nova, sempre lutei com gado, é essa vida que eu vivo, né? Essa vida de gado, essa vida... É essa vida. Qual um verso que você tenha escrito há algum tempo e que esteja aí gravado na tua memória? Verso que eu fiz há muito tempo. Que você sempre tem ele, que você fala, você canta, onde você se apresenta, ele vem e você põe ele para fora de novo. Tem um verso que eu fiz muito tempo, mas aí eu todo ano eu renovo ele. Atualizo, porque é uma toada que eu fiz para a Associação dos Vaqueiros. A Associação dos Vaqueiros me inspira muito também. Olha aí. Porque ela tem 82 anos, quem preserva a nossa cultura em Morada Nova. Eu amo a Associação dos Vaqueiros. A Associação dos Vaqueiros, para mim, é muito fundamental. A gente podia ouvir esse verso atualizado? E eu fiz todo ano eu renovo esse verso. Eu sou um simples vaqueiro do Nordeste brasileiro, e os meus trajes verdadeiros, chapéu, perneira e gibão, pra correr atrás dos bois, eu não deixo pra depois.
E nós tem 82 anos de tradição. Com toda sinceridade, pra mim é felicidade ser filho da cidade, que em cultura é o celeiro. Lá minhas forças se renova pra mim vencer cada prova, que eu sou de Morada Nova, sou da terra do vaqueiro. Sou da terra do vaqueiro e lá é o meu lugar, que eu nasci pra boiar naquele torrão brasileiro. Com toda sinceridade, pra mim é felicidade. Eu peço que desculpa que eu errei. Não tem problema não. Que às vezes dá um branco, Faz né? parte, aqui nós estamos batendo um papo. Aí Pode fala ficar à que vontade. é porque eu tô muito parado esses dias. Que nem eu. Aí a inspiração Engasgo um pouquinho. Mas fala que sou da terra do divino, lá é o meu recanto, terra que eu amo tanto, né? É que eu dei um branco. Alisson, Peço até desculpa. eu sei que, por exemplo, a gente que gosta de cavalo, a gente se apega ao animal, né? Isso é verdade, né? O Rafael me conhece, sabe que eu me apego, ele até falou o nome aqui de um cavalo que eu tive e tal. Vocês já fizeram um verso para cavalo, um cavalo que você teve, que foi um grande amigo? Rafael? Rapaz, verso para cavalo em específico, eu não me recordo, mas eu cheguei a fazer uns versos para o cavalo Leão, que pertencia ao Aldifredo, muito meu amigo, gente muito boa. Não lembra desse verso, não? Eu não lembro mais o cavalo Leão, É? Mas eu não lembro mais dos versos que eu fiz. Eu acho, No dia que o cavalo morreu, eu fiz e saiu aí na Foi, né? internet aí o pessoal Nesse dia você estava inspirado. Aquele verso é tu cantando, que eu escutei, eu digo, sobre o leão, onde é que fui eu que fiz? Fiz uma despedida. Já fez algum sobre um cavalo que você teve? Eu fiz uma despedida de um cavalo meu que morreu, né? O nome do cavalo era Ulisses Guimarães. Era, porque... Rapaz, como é que você fez esse verso, rapaz? Foi só uma estrofe mesmo, eu disse. Ei, meu cavalo Ulisses, que no campo correu, e a sua partida bastante me comoveu. Meu peito sentiu um abalo por conta de meu cavalo, que de velhice morreu. Isso era um cavalo que meu pai tinha, e meu pai faleceu, e esse cavalo morreu com 28 anos. E soltaram umas bombas, e aí ele se assustou e quase morreu afogado, esse cavalo. Aí conseguiu salvar. Aí meu pai botou o nome dele Ulisses Guimarães. Olha aí. Né, que foi na mesma data. Era a pergunta que eu já estava com a pergunta engatilhada, porque eu fiquei curioso. Por que Ulisses Guimarães, né? Porque foi na mesma data que o Ulisses morreu, aí ele ia morrendo. Aí meu pai foi. Ele era potro dessa época. Morreu com 28? Morreu com 28 anos. Rapaz, eu tive um, Alisson. Ó, esse aqui conheceu ele. Eu tive um era o pessoal chamava Mustang. O cavalo de índio. Cavalo de índio. Morreu com 29 anos. 29. Eu comprei ele com 1 mês de nascido. Comprei a mãe e ele veio ao pé, né? Como a gente chama no interior, né? Veio ao pé. Ele viveu comigo, esse cavalo, eu cuidei dele durante 29 anos. Já no final de vida dele, eu montava no outro cavalo e levava ele para passear, para tomar banho em açude. E no dia que ele morreu, eu senti muito, que a gente sente, você acabou de falar aí que você sente, você cria laços, né? Certo. Você cria laços. Então, eu dei a ração dele às 5 horas da tarde, ele comeu a ração, que lambeu o coxo, deitou-se e o coração parou. 5h30 da tarde ele morreu. Mustang. De velhice, né? Só o Canindé eu fui montado nele 9 vezes. Olha aí.
Você cuidou dele bem, eu vi as fotos, ele já idoso, você levando ele para passear no cabresto. Já idoso eu mostrei pra você. Gente, o tempo da gente, rapaz, olha, quando o papo é bom, o papo é bom, o tempo passa. E a gente está encerrando o nosso podcast, mas antes de dar o toque final desse grandioso, brilhante bate-papo da gente, eu queria uma última depoimento de vocês dois, começando aqui com o Rafael, sobre o que é preciso para não deixar o aboio morrer. O que é preciso para não deixar o aboio morrer? Ao meu ver, seria enaltecer, observar, perceber a importância da cultura popular nordestina. E o aboio faz parte dela. O aboio faz parte dela e o aboio não é reconhecido. Não há esse reconhecimento registrado. Registrado, né? A federação está vindo aí com toda a força, ressurgindo, e eu tenho certeza que a federação vai dar um olhar especial para isso daí, para o aboiador. Eu acredito que vai. A presença de vocês aqui é uma prova disso. Alisson, como não deixar o aboio morrer? Eu acredito que é valorizando, né? Valorizando o aboio, valorizando o aboiador, dando espaço, né? Abrindo oportunidades, né? Para o aboiador, para o aboio, né? E pode ser, o aboio ele cabe em qualquer evento. Acredito. Em qualquer evento cabe um aboio de vaqueiro, né? Que fica lindo, um aboio em todo canto fica bonito, porque o aboio ele é maravilhoso, né? Mágico, é mágico, né? E é isso. Gente, e é com essa frase que eu vou encerrar o nosso podcast. O aboio cabe em qualquer festa de vaquejada. Eu poderia pedir um pouquinho mais, encerrar com 2 aboios curtinhos, um do Rafael, outro do Alisson, para a gente encerrar o nosso podcast? Eu salto a minha voz, às vezes um pouco sofrida. Vamos apreciar o aboio, nossa toada querida, que faz parte do vaqueiro e de toda a nossa vida. E é com prazer na vida que eu deixei esse recado, que o aboio do vaqueiro, isso é o chamado gado. Nesse momento verdadeiro, podcast Papo de Vaqueiro, eu digo muito obrigado. É isso aí, gente. A gente termina por aqui conversando com Rafael Orne Vasconcelos, o Rafael Aboiador, e Alisson Noronha de Assis, o Alisson Aboiador. A gente encerra com esses 2 belíssimos versos desses brilhantes aboiadores. A gente fica por aqui, mas volto no próximo podcast, se assim Deus permitir. Fique com Deus.